Oi, eu sou Patrícia Martins e no vídeo Como Descrever de hoje eu vou falar como que a gente deve descrever o contorno de uma lesão óssea. Bom, se você acha que esse é um termo óbvio e autoexplicativo, que não vale a pena fazer um vídeo sobre isso, eu sugiro que você assista até o final, porque eu vejo muita gente experiente confundir a terminologia na hora de descrever as lesões ósseas. Bom, a definição de contorno é uma linha que delimita exteriormente um corpo. Um bom exemplo é aquele que a gente começa a fazer lá na pré-escola, que é fazer o contorno da nossa mão. E aí a gente obtém essa imagem aqui, e isso é o contorno. E uma situação que a gente vê com frequência é a confusão entre os termos contorno e limite. Até porque um contorno só pode ser definido quando o limite também for bem definido, já que a gente não pode contornar um objeto sem identificar os seus limites. Então, nesse caso, a gente consegue contornar bem a mão, porque a gente consegue ver bem aonde a mão começa e aonde a mão termina. Mas imagina se a gente fosse querer contornar essa mão. Já fica um pouquinho mais complicado. A gente até consegue contornar aqui a porção distal dos dedos. Mas à medida que a gente vai olhando aqui mais para proximal, a gente até consegue aqui identificar mais ou menos o espaço entre os dedos, mas à medida que a gente vai olhando mais para proximal, fica cada vez mais difícil. Isso porque os limites dessa mão são mal definidos, e se eles são mal definidos, não tem como a gente contornar. Então, quando a gente fala de limite, o limite tem relação com a diferenciação entre o objeto e o entorno. Então, ele pode ser bem definido, mal definido ou parcialmente definido, como é nesse caso aqui. A gente consegue definir parte aqui dessa mão, mas a gente não consegue definir o resto do antebraço. Já o contorno tem relação com as características da margem. Então, o contorno pode ser regular, irregular, interrompido, lobulado, como a gente vai ver aqui em alguns exemplos. Mas antes, eu vou lembrar você de se inscrever no canal e dar seu like, que é super importante. E se você gosta desse conteúdo, a gente tem bastante conteúdo também lá no Instagram, mscarrate.met. Então, vamos ver alguns exemplos. O que é o contorno regular? É aquele contorno que a gente consegue traçar a lápis. E aqui a gente tem um exemplo, que é um caso de um cisto ósseo no calcânio, né, que é visto aqui na ressonância como uma imagem de alto sinal, né, na sequência sensível a líquido, e aqui no raio-x como uma lesão lítica. E se a gente for olhar esse contorno, a gente consegue aqui traçar a lápis, ou seja, é um contorno bem irregular. E eu vou aproveitar aqui para falar de um conceito que também dá margem à confusão, que é que em músculo esquelético, tanto para lesão óssea como para lesão de partes moles, o fato de um contorno ser regular não é sinal de benignidade. A gente pode ter uma lesão maligna, como nesse caso aí um sarcoma sinovial, que tem um contorno regular. Um outro tipo de contorno é o lobulado. Como exemplo, a gente tem esse cisto aqui, em que a gente vê várias lobulações. O contorno pode ser também irregular. E da mesma forma que o contorno regular, o fato de uma lesão ter contorno irregular não quer dizer que ela seja necessariamente maligna. A gente tem aqui uma tomografia do sacro no plano coronal, em que a gente vê essa imagem aqui esclerótica, que é uma menostose, que é uma lesão benigna. E ela tem um contorno irregular. Um subtipo de contorno irregular é o contorno espiculado, ou seja, quando a gente vê aqui essas espículas. Esse aqui é um caso retirado da Revista Brasileira de Radiologia, em que a gente vê aqui uma lesão de partes moles, né, na mão, que tem o contorno aqui bem espiculado. A gente vê aqui várias espículas. Bom, se você ficou um pouco confuso, porque você achava que a definição de contorno era um pouco mais simples, todos esses esquemas, incluindo também esquemas explicando a diferença entre limites e margem de contorno, estão todas lá na página Notas e Medida Tumores do site mscarrate.com.br. E um dos blogs que a gente também encontra lá no site é sobre precisão, que explica de maneira bem didática a diferença entre esses três termos, que são super importantes na hora que a gente descreve os tumores ósseos. Mas fica até o final, porque eu vou dar uma dica muito prática, que é daquelas que você não encontra em nenhum livro, mas que para mim faz muita diferença quando a gente vai dar uns laudos no dia a dia. Então, resumindo, contorno é definido por uma linha que delimita exteriormente um corpo. Como ela é uma linha, cada corpo tem só um contorno. E quais são as características de um contorno? É só a gente imaginar na nossa tela mental, se a gente fosse pegar uma canetinha, assim como a gente fazia quando era criança,
e tentar contornar aquela lesão. Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter esses tipos de contorno. Ele pode ser regular, lobulado, irregular ou especulado. E super importante, o contorno não é um indicador confiável de benigno e maligno em músculo esquelético. Só que esse não é o senso comum, porque muita gente acaba extrapolando conceitos de outras regiões do corpo e de alguns tumores específicos. Como, por exemplo, na mamografia, quando a gente encontra uma lesão especulada, isso é um sinal de suspeição. Só que músculo esquelético não é bem assim. Por isso que uma coisa que eu aprendi no dia a dia é que às vezes a gente quer ser muito preciso e descrever todas as características de uma lesão e esquece que justamente por esses conceitos não serem bem sedimentados em todo mundo, isso pode confundir o médico assistente. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma lesão que eu sei que tem alta probabilidade de ser benigna, né? Isso porque eu estou juntando vários dados do paciente, não estou juntando idade, se foi um achado incidental, se o paciente tem uma história de malignidade ou não, se ele tem um exame anterior em que mostra que essa lesão está estável por vários anos, enfim, eu estou diante de uma lesão que eu sei que é benigna, como, por exemplo, nessa radiografia aqui, AP do joelho, isso aqui é um encondroma, e nessa tomografia aqui do sacro, isso aqui é uma menostose. Então, nesses casos, eu acho desnecessário dizer que tem contorno irregular ou que tem espículas, porque isso só vai fazer com que o médico assistente fique inseguro e ache que pode estar diante de uma lesão maligna. E o contrário também é verdade. Se eu estou diante de uma lesão que tem uma alta probabilidade de ser maligna, como, por exemplo, essa lesão aqui, que na sequência sensível a líquido de ressonância, ela parece um cisto, mas na verdade é uma lesão sólida. Então, toda lesão que parece um cisto num lugar que não é comum ter cisto, a gente tem que pensar no sarcoma sinovial, que é o caso dessa lesão, e qualquer lesão sólida, aqui de permeio aos músculos, a gente também tem que pensar no sarcoma, como é esse caso aqui. Então, se eu estou diante de uma lesão que tem chance de ser maligna, eu acho também desnecessário colocar que a lesão tem contorno regular, porque isso não vai fazer a menor diferença. E pode até induzir o médico assistente a achar que ele está diante de uma lesão que não é tão maligna assim. Isso pode acabar retardando o tratamento do paciente. Bom, a gente fica por aqui nesse vídeo, né, de como descrever o contorno de uma lesão óssea. E se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir os outros vídeos da playlist e também de conhecer as outras playlists e também se inscrever no canal para ficar sempre de olho nas novidades. Até a próxima!